281. Aspas. Então punham as mãos sobre eles e recebiam o Espírito Santo. Fecha aspas. Atos capítulo 8. Não pense alguém que era esse de que falam os clericalismos, terça parte de Deus, e que fugiu da humanidade. Não pense alguém que era fantocharia que o catolicismo criou para ludibriar reis e povos. Eram, saibam todos, as legiões de anjos, espíritos ou almas que haviam estado a rodear Jesus, que entravam em contato com seus trabalhadores pelos dons mediúnicos de que eram portadores. Era o testemunho da excelsa doutrina edificada no Pentecostes sobre a revelação, que continuava a sua marcha com vistas aos extremos da terra, consoante as palavras de Jesus. Não fosse a traição romana, até onde teria ido em quase 17 séculos? 282. Aspas. Então disse o Espírito a Filipe, chega e junta-te a este coche. Fecha aspas. Atos capítulo 8. O Santo Espírito que falou a Filipe não era uma terça parte de Deus, nem alguma fantocharia à maneira da corrupção clericalista. Era um Espírito de Deus, ou um anjo do Senhor, como aqueles que Jesus disse teriam que ver subindo e descendo sobre a sua cabeça. Filipe era médium ou profeta, e fez como o Espírito ou o anjo lhe disse, indo atender o homem do coche, que lia o livro do profeta Isaías e não o sabia interpretar. Era o capítulo 53 de Isaías, o que o homem estava lendo. 283. Aspas. Arrebatou o Espírito do Senhor a Filipe. Fecha aspas. Atos capítulo 8. Fenômeno mediúnico chamado de transporte, muito conhecido dos espíritas e dos demais estudiosos que conhecem a história da fenomenologia mediúnica. Para dominar as gentes e estupidizar a humanidade, Roma passou a dizer que tudo isso são coisas do diabo, e assim continua o seu triste ofício de blasfemadora do batismo de revelação, que Jesus pagou com o seu martírio na cruz para generalizá-lo, para distribuí-lo a gentes. 284. Aspas. Saulo, Saulo, por que me persegues? Fecha aspas. Atos, capítulo 9. Paulo marchava para Damasco com as devidas garantias de sumo sacerdote, que continuava a querer liquidar os seguidores de Jesus, assim como já havia fisicamente liquidado Jesus. Mas Jesus, através de ação mediúnica ou profética, fê-lo dobrar-se à verdade. E o grande espírito do rei Davi, ali reencarnado, sincero que era ao extremo, deu dali em diante mostras do seu imenso valor. Observação necessária. Que teriam feito os outros apóstolos e discípulos se Jesus não tivesse ressurgido em espírito e vindo ao encontro deles? Teriam eles feito o que fizeram? Quando as mulheres falaram pela primeira vez que tinham visto anjos ou espíritos e que estes diziam que Jesus havia ressurgido e iria ao encontro deles, por acaso foram eles acreditando a primeira fala? E Tomé, o patrono dos metapsiquistas, não precisou de apalpar para conseguir acreditar? Se todos os outros que haviam acompanhado Jesus em vida carnal precisaram de um Pentecoste, por que Saulo seria menos, pelo fato de tê-lo precisado para crer em Jesus como sendo Cristo que devia vir? Aqui fico, mais uma vez, reverente às chamadas Santas Mulheres de Jerusalém. Aqui fico, mais uma vez, encantado com a pecadora Maria de Magdala, que jamais duvidou, depois de sentir que Jesus era o Cristo esperado. Aqui fico, mais uma vez, sentindo a grandeza de alma dos gentios, romanos e não romanos, zaqueus de variada ordem, que viram a Jesus com os olhos da alma, porque eram simples de coração. 285. Aspas. Ora, em Damasco havia um discípulo que tinha por nome Ananias, e o Senhor numa visão lhe disse, fecha aspas, Atos capítulo 9.
Observem como Jesus continuou a trabalhar depois da crucificação e do Pentecoste. Além de fazer aquilo com o perseguidor Paulo, foi falar com Ananias, preparando os acontecimentos do porvir, com o intuito de consolidar a obra e poder estendê-la pela terra. E dizer que Roma, no IV século, inventou que tudo isso são coisas do diabo só para fabricar um clero a seu modo e gosto, idólatra, politiqueiro e mercenário. 286. Aspas. Porque este é para mim um vaso escolhido. Fecha aspas. Atos, capítulo 9. Por causa da corrupção romana, se Paulo não tivesse sido chamado ao ministério do Consolador Generalizado, muitos documentos a menos os estudiosos teriam para reconhecer no caminho do Senhor o espiritismo genuíno. 287. Aspas. E fique cheio do Espírito Santo. Fecha aspas. Atos, capítulo 9. Continuamos lembrando que não é o tal inventado pelos religiosismos pagãos ou clericalistas, é o Espírito Santo ou de verdade, que significa a mensageria divina, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, com a função de advertir, ilustrar e consolar, conforme a promessa antiga e segundo as palavras de Jesus, de que deixaria uma doutrina viva para tirar a orfandade das gentes. Paulo era o mais cheio de dons mediúnicos ou proféticos, por isso que, através dele, muitas maravilhas foram obradas pelos Santos Espíritos. 288. Aspas. O perseguidor é perseguido. Fecha aspas. Atos, capítulo 9. Foi perseguido até Nero mandar degolá-lo no mesmo dia em que Pedro fora, a próprio rogo, crucificado de cabeça para baixo. Um grande médium fora Paulo. 289. Aspas. O centurião Cornélio. Fecha aspas. Atos, capítulo 10. Um simples caso a mais de espiritismo. Tal é o acontecimento que se passou com o centurião Cornélio, porque viu manifestamente um anjo do Senhor, um espírito bom, elemento da mensageria divina ou do Consolador, que lhe dizia o que fazer. A mensagem do Espírito é expressa através de palavras curtas e concisas, pura manifestação mediúnica ou profética. Os santos espíritos do batismo de Jesus, por certo que não são as patacoadas clericalistas, ou através de cujas patacoadas vivem tais clericalismos a engabelar agentes, fabricando ignorantes e errados. 290. Aspas. Ao que Deus purificou, não chames tu comum. Fecha aspas. Atos, capítulo 10. O Espírito que falou ao centurião Cornélio, logo mais foi falar com o apóstolo Pedro, ordenando-lhe o que fazer. E como Pedro iria evocar a questão da gentilidade, achando que fora dos judeus nada havia de filho de Deus, o Espírito ou anjo mensageiro lembrou-lhe que a graça da revelação generalizada trouxe a Jesus para acabar com tais preconceitos. Além de ser uma lição de espiritismo genuíno, é uma lição de educação para aqueles infelizes religiosistas que vivem falando em salvação de favor para eles somente, pelo fato de andarem honrando a Deus e a Jesus com a boca, enquanto que, com as obras, praticam as mais horripilantes blasfêmias.